a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós. Amém. Desde já quero pedir aos ouvintes que se inscreva, quem não é inscrito, e deixe o seu joinha, o seu comentário, compartilhe para ajudar o canal a crescer, para que a palavra de Deus seja divulgada para todas as pessoas. Amém. Soberano e eterno Pai Celestial, agradecido, Senhor, nesta manhã pela Tua bondade em nosso favor, por ter nos concedido uma noite de sono reparador e ter nos acordado, Pai, neste dia, que lembramos a ressurreição do Senhor, o qual foi num dia como esse, ó Pai. Para nós é motivo de felicidade e estamos aqui para mais um momento especial em Tua presença, aonde iremos buscar a Tua face, Te adorar, louvar o Teu nome, Senhor, e pedimos em favor daqueles que hão de ouvir através do canal também, Senhor, que as bênçãos do Senhor possam repousar sobre cada ouvinte, ó Deus, e que todos os males sejam dissipados, ó Pai, nos lares das vidas das pessoas, e que a paz de Deus possa penetrar nos corações das pessoas, e que, ó Deus, toda incredulidade seja repreendida, encerrada fora dos corações das pessoas, e que o entendimento possa ser aberto para compreender as Escrituras, como aqueles dois no caminho para Emaús, Senhor, quando viu que o Senhor partiu o pão e eles abriram seus entendimentos e compreenderam que ali estava o Senhor em toda a caminhada com eles, e eles não haviam compreendido até ali, mas no abrir, no partir do pão, eles compreenderam que era o Senhor. E nós queremos saber, Pai, sempre que pela Tua palavra, ao partir deste pão, venhamos sempre compreender que não é um homem ou um homem, mas sim o Senhor falando conosco, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos louvar o hino Deus nos chama para a obra, não está nem nada. Deus nos chama para a obra que irá trabalhar aonde vê a nossa frente o Evangelho anunciar. Pode entrar, irmão. Pelos vales e cidades, vamos todos proclamar, revestido do poder de Cristo, a igreja vai triunfar. A igreja vai triunfar. Posso contemplar o grande dia, a redenção bem perto está, e por toda a eternidade viveremos com Jesus no lar, pelos vales e cidades, vamos todos proclamar,
veio, voltou, tornou a voltar de novo. É por isso que a igreja tem que ter porteiro, não tem muito correr. Então nós não temos pessoas para ficar na porta, né? E a pessoa chega e quer ser recebida, né? Aí como ela chegou ali, olhando para cá, olhando para cá, a senhora. É 648. Bem no finalzinho do DP. Qual é o número? 648. Eu vou contar o terceiro. Vou contar o terceiro. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quando os meus inimigos se levantarem contra mim, o Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quando os meus inimigos se levantarem contra mim, o Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. A irmãzinha, ela queria assistir a escola bíblica aqui, só que ela acho que é da igreja quadrangular, eu acho que ela disse, meia chorosa, estava com a outra estava mais pra cima, deve ser a filha. Aí ela disse que queria vir assistir a escola bíblica aqui, porque o pastor lá disse que quem não quiser que pode sair. Aí ela pegou e acho que saiu, né? Uma hora dessa não acabou a escola. Aí ela falou, não vou ficar, porque vai que ele já estava zangado e se me ver aqui vai brigar, não vai gostar. Eu falei, não, mas se a senhora quiser vir todo domingo a gente tem escola bíblica, quarta-feira tem culto, 7 horas da noite, né? Culto de oração. Fique à vontade. Aí ela disse, tá certo, irmão, mas hoje eu não vou ficar. Amém. Meu Deus. Imagine, né? Então ela veio chorosinha. Que quem quiser ficar, que quem não quiser procura outro lugar. Bicho. Você não contava outra. Não é? Aí é prisão. Deus abençoe, né? Quem sabe. Vamos tentar louvar esse aqui. Ouve-se o júbilo. 653. Senhor Brian, 1:43, né? 653. Amém? Ouve-se o júbilo de todos os
povos, o rei se dobraram ao Senhor. Ouve-se um brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se em todos os povos que o novo rei chegou. Surgiu o império, reconhece que sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu, Leão de Judá. E os povos verão e virão, e irão aprender sua lei, pois a sua justiça governará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu, Leão de Judá. Ouve-se o júbilo de todos os povos, ouve-se dobrar ao Senhor. Ouve-se um brado de vitória, dia do Senhor chegou. Ouve-se em todos os povos que o novo rei chegou. Impérios reconhecem. Fiquei aqui um pouquinho. O novo rei surgiu. Império reconhece Impérios reconhecem. que sua destra Ouve-se o júbilo de todos os povos, o rei se dobrar ao Senhor. Ouve-se um brado de vitória, dia do Senhor chegou. Ouve-se em todos os povos que um novo rei surgiu. O império reconhece que sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu, Leão de Judá. E os povos verão e virão, irão aprender sua lei, pois a sua justiça governará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu, Leão de Judá. Aleluia. Aleluia! Glória a Deus! Vamos agora para a palavra do Senhor que se encontra no livro de Lucas, capítulo 15. A senhora vai levar? Eu não ouvi a senhora falar. Depois da leitura, a senhora ouve. Capítulo 15, a partir do primeiro até o 10. Lucas. São Lucas. Capítulo 15, verso 1. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo:
dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixará no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros gostoso, e chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhe: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e vai à casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. A irmã Maria chegou, vou repetir a leitura. Amém, irmã. Paz. A leitura, irmã, que nós estamos fazendo é Lucas capítulo 15, do 1º ao 10. Capítulo 15, do 1º ao 10 de Lucas. Aleluia, Jesus. Amém? 15 primeiro. E chegava-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E ele propôs esta parábola, dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha a achá-la? E achando-a, a põe sobre seus ombros gostoso, e chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhe: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Bendito e eterno Pai celestial, santo é o Senhor e a tua palavra é santa, Senhor. Aplicando em nossas vidas, ela nos fará santo também, ou santificado, Senhor. Porque a tua palavra é a verdade. E o Senhor disse: santifica-o em tua palavra. E nisso nós cremos. Essas mesmas palavras nós também, ó Pai, dedicamos aos que hão de ouvir através do canal, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Não foi me louvar. Bom dia, na paz do Senhor Jesus Cristo. Número 3. Quem não faz? Número 3.
eu criei tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que eu louvo, eu também o louvarei, entoando aleluia ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é mil grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia o verei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que eu louvo, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer o seu amor. E também, Deus, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que eu louvarei, também eu louvarei, entoando aleluia ao meu Rei. O povo israelita com Jesus se consertar, dando glória ao seu nome sem cessar. Desde o tempo, céu e terra, antes se a mesa dei, entoando aleluia ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que eu louvarei, também o louvarei, entoando aleluia ao meu Rei. Oh, glória. Aleluia. Só o Senhor é Deus. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, nós estamos vivendo tempos difíceis. Tempos difíceis. Um tempo que era para ser um tempo de muita facilidade, concernente ao Evangelho de Cristo, o Evangelho do Rei. Há uma facilidade em um Evangelho torcido, que está no mundo inteiro. Um Evangelho torcido. Tem gente que fala distorcido, não é distorcido. Distorcer é voltar ao que foi torcido. Torcer é virar de lado, ou seja, tirar da forma original. Aí você torceu, né? Então, distorcer é voltar ao normal. Mas o Evangelho, ele se encontra muito torcido. E as pessoas estão meio que sonolentas, talvez dormindo. E o profeta Isaías, não me lembro o livro agora, mas ele disse: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Aleluia, Deus. Cristo
será. Agora, gente, no tempo de Isaías, já existia o Cristo? Já. No tempo de Isaías já existia o Cristo, não existia Jesus. Porque o Cristo é o próprio Deus, é o Espírito Santo. Aí as pessoas falam Jesus o Cristo, mas não sabem o que estão dizendo. Muita gente fala Jesus o Cristo, mas não sabe o que estão dizendo. Porque Jesus, o corpo físico, nasceu do ventre de Maria. E o anjo disse: porás o nome do menino Jesus. Pode ver que não nada mais do que isso. Jesus. Agora, quem foi que fez dele Senhor e Cristo? Atos capítulo 2, verso 6. Saiba com certeza toda a casa de Israel que a esse Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Aleluia. Por isso nele habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. Aleluia. Então as pessoas se encontram dormindo, não escutaram ainda o brado de Isaías: desperta, desperta, levanta. Cristo está desejando nos esclarecer. Eu falei com uma pessoa hoje, logo cedo, que Deus havia prometido um profeta para o povo gentil, ou seja, para todos os povos, no final dos tempos. Quando eu disse isso, ele respondeu para mim, eu posso dizer uma resposta divina ele teve, mas talvez falou por falar, né? Ele disse: esse profeta é Jesus. Eu digo: amém. Exatamente isso. Esse foi o profeta que a Bíblia prometeu. Hebreus capítulo 1. Antigamente havia Deus falado aos nossos pais pelos profetas, e a nós prometeu falar por Jesus Cristo. Agora, gente, por que por Jesus Cristo? Porque Jesus Cristo é o quê? A palavra de Deus. Então, se Jesus é a palavra de Deus, não precisa mais de quê? Não precisa mais alguém para falar a palavra, se a palavra já está presente. Então, antigamente precisava dos profetas, por quê? Porque a palavra não estava presente, mas agora a palavra está presente. Amém. Aleluia. E foi prometido o Espírito Santo para quando ele vier. Agora, uma coisa muito interessante, que lendo as Escrituras você descobre quem é o Espírito Santo. Foi prometido o Espírito Santo que quando o Espírito Santo viesse, ele ia nos guiar em toda a verdade e fazer a gente lembrar de tudo. Então, amados irmãos, se não está lembrando das Escrituras, ou se às vezes ouvem e não faz caso, está faltando o Espírito Santo para despertar em nós um temor e saber que nós temos que andar por essa palavra. Então, as pessoas hoje dizem que não precisa batizar. Diz que não precisa batizar. Estou levando na parte que diz que não precisa batizar nunca, né? Não estou levando por esse lado. Como é que diz? Que às vezes você não foi batizado ainda, mas não é que você não creia no batismo. Se você crê,
Você tem que batizar uma hora, não crendo que o batismo te salva, né? Mas crendo que o batismo é uma prática das Escrituras ou uma ordenança que devemos cumprir, diferente. Então, as pessoas dizem que não precisam batizar. Outros dizem que não precisa ir à igreja, não tem mais que congregar. Outros dizem que não precisa mais tomar ceia. E assim vai. Mas a gente fica muito focado nessas coisas e tem coisas muito piores acontecendo. Você pega as Escrituras Sagradas no livro de João capítulo 13 e você encontra Jesus lavando os pés aos discípulos e dizendo aos discípulos que Ele é Senhor e Mestre, e lavou os pés deles e diz para ele: vocês também deveis lavar os pés uns aos outros. E o pastor ignora isso, e as pessoas veem isso e mas o pastor, as pessoas não estão mais se importando, estão deixando para o lado. Espera aí, um mandamento de Jesus ficando para o lado. E assim, gente, vai o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, deixando para um lado, e assim vai. Daqui a pouco a Bíblia toda já está deixada de um lado. E as pessoas se conformando porque estão dormindo. E o profeta continua: desperta tu que dormes. E aí Jesus se reúne e chegava-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Quem chegou para ouvir Jesus? Publicano e pecadores. Pessoas que aos olhos dos judeus não tinham valor. Agora veja. E os fariseus e os escribas, aqueles que escreviam, murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Se os santos, se os intocáveis, os doutores, os pastores que se tornaram bispos, apóstolos, tem rei também? Misericórdia. E assim vai os grandões que querem controlar o povo. Não querem ouvir a Jesus. Espera aí, pastor. Como não? Eles são pregadores de Jesus. Eles não pregam a Jesus. Eles falam de Jesus naquilo que lhe interessam. Somente para tirarem proveito, como esses aqui. Se aproximaram de Jesus para tirarem proveito. Não viu o benefício que Jesus estava fazendo em se aproximar de publicanos e pecadores para levarem a ele a palavra de vida eterna, no qual eles estavam se reunindo para ouvirem. Queriam apenas criticar. E ele propôs esta parábola dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, levou para a parte natural, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha achá-la? Porque Jesus foi nessa parábola aqui, porque ele falou dessa maneira, porque ele sabia que os homens eram interesseiros, e os homens cuidavam dos seus bens e defendiam como nunca, e até hoje é assim, ainda defendem seus bens, botam vigilantes, matam por eles, pelos seus bens, e Jesus sabe disso. Então ele diz
a Jesus, não serviam a Jesus, mas Jesus naquela hora estava agora preocupado em levar a palavra àqueles que estavam lhe dando ouvidos, no qual era ainda a ovelha perdida. E achando-a, a põe sobre os seus ombros, gostoso. Esse gostoso aqui é o quê? É com prazer, com alegria. Depois que você acha algo que você perdeu, ou felicidade, por encontrar aquilo e ainda vivo e são. Em condições ainda de quê? De ser recuperado. Aí você se alegra e você leva para um lugar seguro para cuidá-lo daquilo. E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhe: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Ovelha de valor. Agora imagine essa ovelha, alma, que ele comprou com seu próprio sangue, quanto ele valoriza essa alma, e eu que digo que estou a serviço dele. Imagina. Mas a Bíblia diz que é necessário que alguém pregue heresia, ou se manifeste com suas atitudes, para quê? Para se manifestar o verdadeiro. Gente, deixa eles se manifestarem lá e expulsar, que Deus indique a porta certa do curral, para elas entrarem e encontrar pastagem para vossas almas. Glória a Deus, aleluia. O que precisamos fazer é estar no nosso posto do dever. Glória. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessita de arrependimento. Agora aqui vem outra parte muito interessante no 8. Ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achá-la? Gente, essa dracma aqui, nós sabemos, né, que era algo que era colocado sobre a cabeça das pessoas, uma coroa, tipo um diadema, né, cheio de dracmas, ou cheio em volta daquela, como é o nome daquilo ali? Mas tem um outro nome, é uma coroa, mas é tipo uma coroa, não é bem uma coroa, né, porque coroa é de rei, né? Mas é tipo uma coroa, porém de uma forma diferente, né? A coroa, ela tem aquela forma de coroa e tem um pouco alta, mas aquela é só o arco com aquelas dracmas penduradas. Cada dracma daquela representava algo, ou seja, uma virtude daquela mulher, que hoje está tipificando na igreja. A igreja tem a sua dracma. E Aleluia. perder uma dracma daquela significa ser encontrada infiel naquela dracma, porque quando elas eram infiéis acerca daquilo que representava cada dracma daquela, era tirada aquela dracma, para quando o seu esposo chegar, ele encontrar ela infiel naquilo que estava faltando. Então ela, não sendo infiel, sendo uma mulher verdadeira, o que ela fez? Entrou em desespero e começou a varrer a casa e chamar os vizinhos para encontrar, porque ela queria ser encontrada quando o seu esposo chegasse. De que maneira? Ela queria encontrar intacta como aquela mulher que nunca violou nenhum dos mandamentos dele. E como é que a igreja de Cristo deve se encontrar quando ele vier? Mas como que elas vão estar intactas, violando cada palavra do que está escrito, ignorando? Porque o pastor falou.
porque o profeta falou, porque a profetisa falou, porque o bispo falou, o apóstolo falou. Aleluia, Jesus. Porque o apóstolo tem muitos anos de evangelho, tem pregado, tem convertido a nação em peso. Agora ele pode pecar, pode fazer tudo o que ele quiser. E nós temos que respeitar e não dizer nada contra ele. E a Bíblia está dizendo: olha tu que roubas e diz que não se deve roubar. Olha tu que adulteras e ensina que não deve adulterar. Olha tu e assim vai, diz que não pode e tu faz. E praticando. Pensando que fazendo assim escaparás do juízo de Deus. Ei, Jesus. Espírito Santo. Ajuda-me, Senhor, cada dia mais tem mais temor disso que prego, Senhor. Aleluia, nos ajuda, Senhor. Ajuda, nós precisamos ter mais temor. É para condenar o pecado e dizer que o pecado é pecado, que o sujo é sujo e que o limpo é limpo. E aí vão deixando as escrituras de lado. Vão deixando as escrituras de lado para considerar o homem. E onde fica a consideração ao Senhor da glória, ao autor da palavra, que disse que os céus e a terra passarão, mas as suas palavras nunca hão de passar. Mas esta mulher, esta igreja, ela entra em desespero. Senhor, eu não quero ser encontrada assim, que eu não sou infiel. Eu quero ser fiel a Ti, Senhor, até o final. Eu posso até não estar dando conta, mas eu quero confiar isso a Ti, Senhor, ajuda-me. Eu quero encontrar essa dracma, eu não joguei fora. Eu não dei direito que ninguém tirasse de mim, Senhor. Eu perdi por um descuido. Eu perdi quando o pastor disse que não tinha nada não, e eu atentei para o que o pastor falou, e ali foi minha dracma, mas eu quero ela de volta, Senhor. Eu já não quero mais seguir o que diz o pastor, eu quero seguir o que diz o meu Senhor, através de sua palavra. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, irmãos, nós estamos falando aqui de pecadores. O rei Davi, ele disse nos Salmos: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Pecadores, irmãos, não é quem está bebendo, não, fumando, jogando, prostituindo, fazendo tudo errado. Não, eles não conhecem nada. Quem peca, peca contra Deus. Esse é um pecado que eles estão cometendo contra eles mesmos lá, mas contra Deus se peca contra a palavra. Tem alguém fazendo tudo errado? Se aproxima dele e ensina ele a fazer o certo. De repente, ele é um pecador inconsciente, mas ao ouvir a voz de Deus, ele toma-lhe consciência de que, a partir daquele momento, tudo aquilo será apagado da sua vida, e ele nasce de novo. Nasce de novo. Eu estava ouvindo um pregador muito conhecido nosso, uma pessoa falando, e eu fiquei até assim, meu Deus, falando sobre
primeira ressurreição. E ele disse que a primeira ressurreição se deu quando Jesus ressuscitou. Que a Bíblia diz que ali viram pessoas, viram corpos ali que ressuscitou junto com Jesus. Mas, gente, não é daquela ressurreição que a Bíblia está falando, que bem-aventurados são os que fazem parte da primeira ressurreição. Senão a Bíblia teria assim, bem-aventurados foram aqueles que fizeram parte da primeira ressurreição. Mas é os que fazem parte da primeira ressurreição. A primeira ressurreição se dá em Cristo, quando nós estávamos mortos nas nossas ofensas e pecado, e ouvindo a palavra de Deus, dali nascemos novamente da palavra. Ali acontece, mortos em pecado, ressuscitados em Cristo para uma nova vida. Colossenses 3. Se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, e não as que são da terra. Aleluia! Então não se trata daquela ressurreição que aconteceu quando Jesus ressuscitou. Porque se nós ressuscitamos com Cristo, estamos passando pela primeira ressurreição. E somos bem-aventurados por quê? Porque se já ressuscitamos com Cristo, não tem poder sobre nós a morte. Então nós receberemos a segunda ressurreição, quando Cristo nos chamar do pó da terra, porque já passamos pela primeira, primeira ressurreição. Então, assim vos digo que a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Gente, tem muitas pessoas aí, ouve a verdade e fica preso no pastor, ouve a verdade e fica preso no profeta, ouve a verdade e fica preso na igreja, ouve a verdade e fica preso em migalhas concedidas. Tem gente que é preso por migalha. Tem pessoas que, por receber uma cesta básica, deixam de entrar no reino dos céus, porque fica vendido. Por receber um cuidado pastoral, um cuidado de uma igreja, ficam presos naquilo. Peraí. Quando se trata da minha alma, é eu e Cristo, é eu e a palavra. Essas coisas secundárias, eu sou grato a vocês por terem me ajudado, mas vocês não podem me prender com isso, que eu sou livre. Eu tenho que seguir a minha caminhada em Cristo. E eu estou vendo que vocês estão deixando Ele, porque a palavra dele não está tendo mais autoridade aqui dentro. Tem uma palavra que sobressai a palavra dele, e ele diz que os céus e a terra passarão, mas as suas palavras não vão de passar. Então, amados irmãos, a palavra de um profeta fora das Escrituras está sobressaindo. A palavra de um pastor está sobressaindo. A palavra de uma profetisa, a palavra de um bispo, de um apóstolo, está sempre sobressaindo. O que acontece? É que a mulher que perdeu uma dracma entrou em desespero para encontrá-lo, e essas igrejas já perderam todos os seus diademas e nem se dão conta. Se apenas uma dracma em um diadema faz um grande efeito e causa temor e reboliço na vida de uma pessoa para vasculhar, limpar, buscar, tentar encontrar de volta, muito mais o que não fará um diadema cheio de valores, que é a palavra de Deus. A Bíblia é o diadema de Deus, cheio de valores, com seus mandamentos, sua palavra,
que nós devemos praticá-la, já perdemos todos. E a palavra de Deus já não prevalece mais, a palavra de Deus já não permanece mais. É a palavra do grande homem. Mas, graças a Deus, que nós estamos atentando para a nossa dracma, sabendo o que representa o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos praticá-lo porque está escrito para a igreja. Vamos vasculhar a doutrina dos apóstolos, dado para a igreja, o qual Jesus chamou ele antes de subir e deu mandamento para eles. Vamos ver o que eles deixaram, qual é o seu ensinamento, e vamos praticá-lo para voltar a refazer nossa dracma e ser encontrada intacta como esposa do Senhor Jesus Cristo, que está para voltar. E não ficar com o que o vizinho falou, o grande homem falou, o homem renomado falou, o homem de Deus falou. Se é homem de Deus, tem que falar segundo essa palavra. Se alguém falar, que fale segundo essa palavra, que o apóstolo Paulo falou isso. Se alguém falar, que fale segundo essa palavra. Nada mais, nada menos do que isso. Os céus e a terra passarão, mas a sua palavra nunca hão de passar. Irmão, se Deus nos conceder, domingo que vem nós vamos prosseguir aqui no Filho Pródigo, do 11 ao 32. Se os irmãos quiserem ler em casa, tirar algum destaque para querer fazer alguma pergunta, ficam à vontade, viu? Nós vamos falar um pouco sobre o Filho Pródigo. Lucas 15, aqui, terminando, parando no 10, vamos seguir do 11 em diante. Capítulo 15, verso 11. Que tem aqui a parábola do Filho Pródigo. Soberano e eterno Pai Celestial, estamos tão agradecidos pela Tua palavra em nossa vida nesta manhã, Senhor. Ó Deus, nós temos visto pessoas fazendo vídeos no YouTube dizendo 5 mil reais ou 5 minutos com Jesus. Muitas pessoas têm recebido 5 mil reais. Outros têm preferido 5 minutos com Jesus. Não sei se com entendimento, mas que o Senhor possa abrir os entendimentos desses que têm tomado esses tipos de decisões e preferido 5 minutos contigo, Senhor. Talvez esses 5 minutos tornem uma eternidade, quando nós o recebemos com sabedoria e com um propósito genuíno e verdadeiro em nossos corações. Esperamos que aquilo não seja pessoas do próprio que está ali filmando para poder seduzir outras pessoas, que é até uma boa coisa, mas que as pessoas sejam realmente conduzidas pelo Teu Espírito Santo, e que dentro de cada um venha arder o desejo de estar, ó Pai, firmado nessa rocha das eras, Senhor Jesus Cristo. Guarda-nos, leva-nos em paz e segurança, Senhor, para os nossos lares, e nos conduza até este lugar na próxima quarta-feira para mais um culto de oração, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.